Quando estudamos o livro de Gênesis, percebemos que a história de José ocupa os últimos 14 capítulos do livro. Ele recebia, entendia, interpretava sonhos proféticos que se realizavam em sua vida por providência divina. Mas qual era o contexto familiar da história de José? Quando Jacó realmente se estabeleceu na terra de Canaã, a sua família era uma família disfuncional. Eram 12 filhos de 4 mães diferentes. Havia entre eles disputas e problemas. Raquel, a esposa preferida de Jacó, havia morrido. E assim, José e Benjamim ficaram órfãos muito cedo. Isso explica a grande preocupação que Jacó tinha para com eles. Mas mais do que isso, Jacó demonstrava aos outros filhos que ele tinha uma predileção especial por José. Isso despertou ciúme e inveja neles. E passaram a odiá-lo. E por que o odiavam? Primeiro, porque Jacó demonstrava predileção por ele e distinguiu fabricando uma túnica talar especial para José. Era uma vestimenta utilizada normalmente pelo filho primogênito. Mas é bom lembrarmos que José era o filho primogênito de Raquel, a esposa preferida de Jacó. Assim, Jacó estava colocando o seu filho, José, numa posição social superior aos seus irmãos. Os irmãos de Jacó, os filhos de Jacó, odiavam José porque ele era moral e espiritualmente íntegro. Ele amava a Deus, servia a aliança de Deus. Ele era fiel ao Senhor e fiel ao seu pai. Seus irmãos eram infiéis a Deus e ao pai. O enganavam constantemente. E José, nas viagens que fazia com seus irmãos, ele trazia notícias desfavoráveis deles ao seu pai. Assim desenvolveu-se uma crise de relacionamento familiar entre eles. A situação piorou quando, em terceiro lugar, José começou a ter sonhos que indicavam que no futuro ele seria colocado numa posição mais elevada que os seus irmãos e eles até se encurvariam perante ele. Nem o seu pai aprovou aqueles sonhos, mesmo percebendo que eles poderiam ter origem divina. Naquela escalada de eventos, surge uma nova situação. Jacó envia José para visitar os seus irmãos, para ver como eles estavam. Eles estavam acampados longe de Hebrom, cuidando das ovelhas. E ao José se aproximar, ao vê-lo ao longe, a Bíblia diz, antes que ele chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Lá vem o sonhador. Diante daquele momento, Rúben, o filho mais velho, enchendo de responsabilidade, diz, não podemos matá-lo, não vamos derramar sangue. Vamos lançá-lo numa cova e deixá-lo aqui abandonado. José foi lançado na cisterna. Mas eles estavam inquietos. Para eles, aquela vingança era insuficiente. Eles queriam mais do que aquilo. Eles queriam, na verdade, matar José. Só que, diante da advertência de Rúben, não o fizeram. Só que Rúben retirou-se para longe. E o que aconteceu? Eles venderam José como escravo. Enquanto comiam, surgiu uma caravana de ismaelitas vindo em direção ao Egito. E agora Judá diz aos seus irmãos, vamos vendê-lo. Naquelas circunstâncias, eles não iriam provocar a morte física de José, mas iam afastá-lo da sua vida. Iam retirar dele qualquer oportunidade de êxito. Iriam matar as suas oportunidades na vida. Os seus sonhos nunca mais poderiam se concretizar. Muitas vezes, nós intentamos contra alguém, não podendo matá-lo fisicamente, nós destruímos a sua vida. Foi assim que os irmãos de José fizeram. Assim eles mataram um animal, sujaram as vestes de José com o seu sangue, trouxeram ao seu pai e agora acrescentaram ao seu pecado a mentira e o engano, dizendo que provavelmente uma besta fera havia morto José e que agora estavam diante daquela situação. Ele havia perdido o seu filho predileto.
É interessante que, em meio a essa história toda, a Bíblia faz um parêntese na história de José e começa a contar a história de Judá, que havia sugerido que José fosse vendido como escravo. Judá havia se casado com uma cananeia alguns anos antes. Havia tido 3 filhos. O primeiro deles, ele recebeu de Judá uma mulher cananeia, chamada Tamar, para ser sua esposa. Mas, porém, a Bíblia diz que ele fazia o que era mal perante o Senhor e este o fez morrer. De acordo com a lei do levirato na época, o segundo filho, Onã, casou-se com Tamar. Só que ele usou de uma estratégia dolosa para que Tamar não engravidasse e não gerasse descendência para a sua família. O terceiro filho de Judá era ainda muito novo. Deus fez com que Onã morresse. E agora Selá era muito jovem para se casar com Tamar. Então Judá prometeu a ela de que, quando Selá crescesse, seria dado como esposo. Só que Judá não cumpriu a sua promessa. E assim Tamar montou uma estratégia. Num dia em que Judá ia visitar a sua cidade, ela trajou-se de prostituta, cobriu-se com um véu, à entrada da cidade, teve relações com Judá, exigiu dele o seu selo, o seu cajado, seu cordão, como uma garantia de um pagamento futuro. Judá não encontrou mais para cumprir a sua promessa de pagamento. Foi apenas dito que Tamar havia adulterado. Ela foi trazida para julgamento público, porque ela havia engravidado. Mas ela havia engravidado exatamente de Judá. E agora ela expõe publicamente o erro, o pecado de Judá. E ele reconhece que ela era mais justa que ele. Muitas vezes a Bíblia expõe os erros, os problemas, os pecados dos patriarcas, dos personagens bíblicos, para demonstrar a nós que eram pessoas imperfeitas como nós, e que foi pela misericórdia, pela graça de Deus que eles foram salvos, assim como nós podemos ser salvos. Assim é que Deus, na vida de José, quando ele chegou ao Egito, transformou a aparente adversidade em bênçãos. Ele era um filho preferido, que agora era um escravo. Ele foi vendido a Potifar, comandante da guarda do Egito, encarregado da prisão dos oficiais de Faraó. E é impressionante que o Senhor não o abandonara. A Bíblia diz: o Senhor era com José, e o Senhor fazia prosperar em sua mão tudo aquilo que ele fazia. Assim é que Potifar o colocou como mordomo-chefe de sua casa. José, no caminho, havia tomado a disposição de que ele seria fiel ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, onde quer que ele fosse. E assim ele permaneceu fiel a Deus. Porém, surge um evento inesperado. A mulher de Potifar insistiu para que ele adulterasse com ela. Mas o sucesso não o corrompera. E assim ele recusou um insistente convite. Ele preferia perder a sua posição, a sua segurança, a cometer tamanha maldade e pecar contra Deus. Foi falsamente acusado e lançado na prisão real. Aquele que era o filho preferido, que havia se tornado escravo, depois elevado à condição de mordomo-chefe, agora se tornava um prisioneiro. Foram os altos e baixos na vida de José, as bênçãos e adversidades. Mas mesmo no próximo evento, na vida na prisão, Deus estava dirigindo os acontecimentos na vida de José. Ele alcançou a confiança do carcereiro-chefe, que lhe confiou o cuidado dos demais presos e a administração das tarefas do dia a dia. É impressionante que ali estavam o copeiro e o padeiro reais. E eles também tiveram sonhos. E Deus, mais uma vez, usa sonhos para mudar a vida de José. Os sonhos foram interpretados de José. E agora eles se cumpriram. E a Bíblia diz que, em seguida, o próprio faraó do Egito teve um sonho. Teve 2 sonhos.
Eram sonhos que confundiram a sua mente, ele não tinha interpretação e ninguém sabia a sua interpretação. E o copeiro lembrou-se de José, que havia interpretado o seu sonho na prisão. O contou a Faraó e José foi trazido. E agora, por orientação de Deus, José diz a Faraó que os sonhos provinham de Deus e que Deus havia mostrado o que sucederia nos próximos anos. Ele apresentou a Faraó o que deveria fazer nos 7 anos de fartura que viriam e depois dos 7 anos de fome que se seguiriam. Faraó ficou tão convicto de que a interpretação de José provinha de Deus, de que surge agora um novo e surpreendente evento na vida de José. Ele é nomeado por Faraó governador do Egito. E Faraó disse: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Vê que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. José, de filho preferido, passou escravo. De escravo a mordomo-chefe. De mordomo-chefe a prisioneiro. E de prisioneiro a governador do Egito. Deus estava dirigindo a providência divina à vida do seu filho. A graça de Deus esteve sempre sobre ele. Enfim, na história do José nós aprendemos que José resistiu e sobreviveu porque ele era fiel a Deus. A sua vida testemunhava de quem era o seu Deus. Ele confiava no Senhor. E assim, quando eu e você enfrentamos adversidades, altos e baixos na vida, nós não necessitamos de abrigar sentimentos de abandono, porque o Senhor é conosco, guia todos os acontecimentos. Podemos apegar-nos às suas promessas. Mesmo quando Deus parece estar em silêncio, mesmo quando Ele parece não estar atuando, nós podemos confiar e aguardar na providência divina. José sabia que o seu sucesso provinha do Senhor. Ele atribuía todo o crédito a Deus, confiava no Senhor e o seguia fielmente. Que essa seja a minha e a sua experiência em nossa vida cristã, para que nós possamos confiar no Senhor, apegar-nos à sua palavra, às suas promessas, e Ele nos recompensará acima de tudo com a vida eterna e com as suas santas bênçãos.